gente boa, minha gente amiga, como é bom chegar aqui em Celeste Maria Recebe e estar com você. Você, claro que você é o mais importante. Eu fico contando os dias para nós estarmos juntos. Ah, uma novidade, logo no princípio, para você saber. Agora, você pode ver o nosso programa logo no nosso canal no YouTube, Celeste Maria. Então, não esqueça. Agora, perdi o programa, se não quero ver alguma reportagem que me interessou, vai lá, inscreva-se. Eu estou esperando por você no YouTube. Estamos juntinhos. Bem, hormônio na menopausa. Nós ficamos meio perdidos, né? Não. Doutor Cláudio vai estar aqui, como sempre, nosso anjinho da guarda. A gente tem um probleminha, lá vamos nós, juntinhos com o doutor Cláudio. Bem, o resto das novidades nós vamos conhecer. Tem muita música, muito bate-papo informal, eu e você, e claro, a sua família. Combinado? Não saia daí, não ouse sair daí, que nós já voltamos. Bem, eu digo para vocês que nós temos um probleminha ginecológico, acabou. Eu vou atrás dele, porque ele é o meu ginecologista. E claro, pode ser o seu também. Doutor Cláudio, boa noite. Boa noite, Celeste. Tudo bem com o senhor? Sempre um prazer estar contigo. Tá com saudade já do senhor? Eu estive andando nos congressos, acabei não conseguindo vir, mas agora estamos aqui. Que bom. Não, mas quando eu lhe liguei alguns dias atrás, que o senhor deveria vir, pronto, foi pego de surpresa. Assim, Tem um nenenzinho Foi assim. um parto normal isso. Aí Exatamente. lá teve o senhor que correr. Exatamente. Faz parte são ossos do ofício. É claro que sim. Doutor Cláudio, hoje a nossa pergunta é o seguinte. Hormônio. Devemos usar hormônio na fase da menopausa ou não? É obrigatório fazer essa reposição hormonal? Vamos lá, Celeste. Esse é um dos temas mais controversos que temos em ginecologia atualmente, tá? Primeira coisa, vamos definir. Menopausa é uma data. Foi a data da última menstruação da mulher, tá certo? Assim como tem a menarca, que é a primeira menstruação da menina, a menopausa é a última menstruação que a mulher teve. Óbvio que para a paciente saber que ela teve a última menstruação, ela tem que menstruar e esperar 1 ano sem nenhum outro sangramento para a gente falar que aquela menstruação de 1 ano atrás foi a menopausa dela, beleza? Agora, todo aquele período que envolve essa data menopausa chama-se climatério, tá? O climatério, sim, ele é esse período de transição hormonal, de deficiência hormonal. A paciente, ela começa a ter uma diminuição dos seus níveis hormonais pelos ovários, certo? E começam a aparecer alguns sintomas e sinais que... Os calores. Exatamente, os calores são dos mais comuns, né? E, na verdade, com essa mudança hormonal, começam a aparecer esses sintomas e a gente chama essa fase inteira, tanto um pouquinho antes da menopausa, como após a menopausa, de climatério. E a grande questão é, vamos ter que repor hormônios, sim ou não? Historicamente, assim que começou a terapia de reposição hormonal, que a gente chama de TRH, a sigla, tá? Ela foi um boom muito bom, certo? Imagina, as pacientes todas naquela fase perimenopausa ali, com um monte de sintomas, começaram a fazer os hormônios e ficaram sem sintomas, ficavam mais ativas, ficavam com a vida sexual melhor, tudo melhor. Então foi ótimo, né? As mulheres acharam que aquilo era algo quase igual um milagre, certo? Só que depois de um longo prazo de acompanhamento, também começaram a aparecer algumas coisas, tipo os tumores. E a gente sabe que o hormônio, eles são, na verdade, um produto, né, que podem estimular alguns tipos de tumores, principalmente
os tumores ginecológicos, tá certo? Então, o que a gente sabe hoje, né, depois dessa parte histórica, é que existe a terapia hormonal, existem várias vias de você repor hormônios, a via oral, via vaginal, via transdérmica, certo? Existem vários tipos de hormônios, pode ser só estrogênio com progesterona, podem ser hormônios que têm efeito estrogênico, de progesterona e também de hormônio masculino. Contudo, a gente sabe que a reposição hormonal hoje tem muita parcimônia, a gente tem que ser muito criterioso, tá? E a principal indicação são os sintomas. Não é apenas a paciente estar no climatério que ela tem que repor hormônios, tá certo? O principal é você segurar os sintomas. E o principal desses sintomas são os calores. E às vezes os calores são muito ruins, tá certo? Para a gente repor hormônios, a gente sabe algumas coisas. Por exemplo, se a paciente já tem uma menopausa de mais de 10 anos, a gente não pode repor hormônio, beleza? Então isso é uma coisa. Se a paciente chega no consultório e a última menstruação dela tem mais de 10 anos, não tem indicação de fazer hormônio mais, porque o risco é maior do que o benefício. Que loucura, doutor. Uma grande indicação hoje, que é bem formal, é aquela paciente que tem a menopausa precoce. Precoce significa menopausa antes de 40 anos. Isso existe. Tem mulheres de 36, 37 anos que acabaram sua vida reprodutiva, acabaram a vida hormonal. Então essas são muito jovens, elas têm um benefício um pouco maior, sim, de reposição hormonal, não somente pelos sintomas, como a proteção cardiovascular, a proteção do sistema nervoso central e a proteção óssea e assim vai. Bem, doutor, então o senhor diz para mim o seguinte: reposição hormonal. Se acontecer a menopausa precoce, ponto. Uma boa indicação. Boa indicação. Depois disso, depois, vamos dizer, dos 40, 50 anos, que geralmente sim, a média é 51 anos. A menopausa vem ali. Se for logo no princípio, como é que nós vamos saber? Porque tem pessoas, tem amigas, inclusive, que ela teve a menstruação num mês e levou 2, 3 meses, ela teve novamente. Mas esses 2 meses, aí como é que nós vamos situar que é menopausa? Beleza, isso é muito comum, né? Um dos sintomas principais do climatério é esse ciclo ficando irregular. A paciente tem uma menstruação hoje, fica 2, 3, 4 meses sem menstruar, sangra de novo. A primeira coisa, a menopausa ela tem que ter um intervalo de 1 ano. Então, se ela ficar 1 ano sem menstruação nenhuma, eu posso falar com certeza, aquilo foi a menopausa dela. Se ficar 2, 3 meses e sangra de novo, 2, 3 meses e sangra, a gente não pode falar ainda de menopausa, tá? Hoje, a gente sabe que reposição hormonal ela pode acontecer antes de você ter a menopausa, nessa fase climatérica, essa fase que o ciclo está irregular, começaram a aparecer os sintomas os calores, que a gente chama de fogachos, tá certo? São calores geralmente noturnos, de duração curta, que a paciente tem um calor tão insuportável, uma sudorese, que atrapalha a sua vida, tá? Também pode acontecer alterações do humor, etc, tá? Mas assim, vamos entender que a principal indicação da reposição hormonal é tratar sintomas. Vamos dizer, se a paciente está sentindo um pouco de sintoma, mas a sua vida está normal, ela não reclama daquilo, a gente pode só conduzir de forma conservadora, acompanhando com exames periódicos, sem reposição hormonal. Um grande mito que é importante ser falado não tem uma indicação formal até hoje da gente repor hormônios para segurar a massa óssea. O medo dos pacientes mais velhos é a famosa osteoporose, certo? Isso. Que é a absorção óssea precoce, ou não precoce, mas absorção óssea, tá? Isso. A grande questão a gente sabe que quando você repõe hormônios, você consegue segurar um pouco essa absorção óssea, beleza? Só que isso não significa que eu tenho que repor hormônios para segurar essa absorção óssea. O que eu tenho que fazer é estimular a paciente a praticar atividade física, eu posso repor cálcio, eu posso fazer exames periódicos para avaliar a densidade do osso, mas não vou indicar nunca uma reposição hormonal apenas para evitar uma osteoporose. Eu vou tentar fazer isso de outras formas, como eu falei, atividade física, reposição do cálcio, etc, tá certo? Vamos lembrar, reposição hormonal, basicamente, paciente que tem muitos sintomas e esses sintomas estão atrapalhando a sua vida pessoal, beleza? Bem, doutor, então o senhor também está nos dizendo o seguinte: voltando lá atrás, aquela nossa amiga que tem a menopausa precoce, lá com seus 30 e poucos anos, ela também não procria, não? Muito dificilmente, né? É que atualmente nós temos técnicas de reprodução assistida muito evoluídas, né? Não é à toa que temos pacientes, às vezes, gestantes muito mais velhas do que a gente teria antigamente. Eu ia perguntar, inclusive, isso para o senhor. Falar que eu tô vendo mulheres aí, 50 e poucos anos, até 60 que eu vi no outro dia, grávida, e teve o neném
tranquilo. Sim. A grande questão é que a gente tem que saber, primeira coisa, engravidar não significa que ela vai usar o óvulo dela, beleza? Então, se a paciente teve uma menopausa precoce e não tem nenhum óvulo de qualidade, ela pode usar o seu útero ainda, mas geralmente vai ser um óvulo doado de outra pessoa. Isso é uma coisa importante, tá? Agora, tem vezes que o tempo de ausência hormonal é tão grande que o útero fica muito atrofiado. Mas você consegue estimular a si mesmo com hormônios, tá certo? Não é o mais indicado do mundo pelas questões de riscos, mas a gente sabe que é possível, não é impossível atualmente com as técnicas que nós temos. Bem, então, aquele negócio, não precisa todo mundo ficar aí grilada, não. Sentiu os seus calores, sentiu... Procura um médico, nada de, esse hormônio é bom, eu tomei. Não. Procura o ginecologista e ele vai nos falar. Outra coisa, mesmo você não estando, ter entrado na menopausa antes do tempo, você, amiga, pode engravidar sim, é como o doutor está falando. Óvulos doados e temos resolvido o problema. Não quer dizer que menopausa, não quer dizer que o útero, porque isso também eu acho uma bobagem, mas eu vejo tanta gente falando, menopausa, o útero encolheu, atrofiou. Não tem nada disso, né, doutor? O útero tende a diminuir um pouquinho com a idade, tá? A grande questão é o seguinte, a menopausa precoce é uma paciente jovem, abaixo de 40 anos. E nós temos muitas pacientes, eu faço pré-natal de um monte de pacientes de 40 anos hoje em dia, tá? Então, assim, a menopausa precoce, beleza. O sistema reprodutor útero, por exemplo, ele é ainda normal, mas que possa estar um pouco atrofiado a parte interna. Depois de 50 anos, é muito mais difícil. Agora, falar que é impossível em medicina, ainda mais atualmente, a gente não pode falar, tá? Mas, assim, pensando em menopausa precoce, se ela ainda tem um desejo reprodutivo, é um pouco mais fácil. É que muitas pacientes não querem usar o óvulo de outra pessoa, muitas não querem. Então, acabam indo para adoção, etc. O que eu acho muito legal também, né? Eu sou muito fã da adoção, tá? Assim, isso é opinião pessoal minha, beleza? Mas, assim... Não é porque a paciente teve a menopausa antes de 40 anos que seria impossível. Não, impossível não. Mas assim, é uma terapia de reposição hormonal grande que ela vai ter que fazer. Vai ter que usar o óvulo doado muito provavelmente. Então, assim, é difícil, mas impossível eu não posso falar. Não é. Doutor, telefone... Então, Celeste, o telefone é 21 DDD, né? 3431-3491, é o telefone lá do nosso instituto. Estou fazendo ele falar, mas está tudo aí, ó, na sua telinha. Liga, vai lá, tem algum grilo? Doutor, posso fazer um pedido? Claro que pode. Duas amiguinhas que tiver com um problema mais ou menos assim, eu digo, vai lá no doutor Cláudio, o senhor consulta para mim. Com certeza. O senhor, essas duas consultas o senhor dá para minhas amigas que estão em casa. À vontade, só você falar comigo. Doutor, agora promete que volta, que nós precisamos conversar endometriose. Com certeza. Quando você quiser, estarei aqui. Então tá aí, um beijo no seu coração. Beijo. Gostou, não gostou? Claro. Tá com problema? Liga para nossa produção. Tá aí. Liga. É meu, pode ser seu. Um minutinho. Não sai daí não que nós já voltamos.